Na disputa pelo controle do Congresso, aliados do senador Renan Calheiros encontram munição no caso do eleito Flávio Bolsonaro. O filho do presidente eleito, Jair Bolsonaro, enfrenta a denúncia de que o ex-assessor Fabrício Queiroz recebeu depósitos sistemáticos de integrantes do gabinete do atual deputado. Flávio vem participando de negociações para sepultar os planos de Renan Calheiros de se eleger presidente do Senado. Mas aliados do senador alagoano ameaçam mandar o caso de Flávio diretamente para o Conselho de Ética, se ele insistir no plano. Pode ser vingança logo no começo do mandato? No começo da legislatura? É uma pergunta. Renan Calheiros. E tem o Renan Calheiros. Né, o que eu digo sempre é o seguinte: eu converso com todo mundo, mas apoiar o Renan Calheiros não tem a menor condição. Eu acho que é uma pessoa que também precisa entender esse momento que o Brasil está vivendo, e uma certeza que eu tenho é a seguinte: todos esses candidatos que estão colocados, à exceção do Renan, certamente tem tudo para chegar em algum momento numa convergência para fazer frente, né, real a essa força do Renan Calheiros. E eu fico imaginando também o seguinte: o que é que o Renan Calheiros pode estar oferecendo aos senadores para pedir o voto? Tendo visto que uma pessoa que não vai ter essa força que tinha em outros governos, junto à máquina do governo federal. Então, assim, até um alerta que eu faço aos senadores que estão conversando com o Renan, porque se é para fazer oposição por oposição, qual vai ser a colaboração que eles vão dar, né, para aprovação de matérias, para a construção de um novo país, que é o que o eleitor espera. Então, o senhor está elaborando uma grande frente contra o Renan, seria isso? Contra o Renan, a favor do Brasil, né? Porque se ele insistir com a candidatura dele, eu acho que, mais uma vez, tem que conversar com todo mundo. Certamente uma parte considerável do Senado não vai caminhar com ele. É contra a eleição. Eu converso com alguns senadores recém-eleitos, né, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, não tem a menor possibilidade de votar no Renan. Então, de qualquer forma, haverá uma candidatura a ser colocada por esse segmento de senadores que não vai caminhar junto com o Renan Calheiros. Então, vamos conversar para saber até onde ele quer ir com isso, qual é a intenção dele. Né? Então, acho que o perfil de um presidente do Senado, Camarote, tem que ser uma pessoa ficha limpa, obviamente que conheça bem a casa, que tenha bom trânsito, que esteja alinhado com esse espírito de renovação que o Brasil está pedindo, que manifestou nas urnas. Esse novo momento que o senhor fala, vivemos um novo momento, então o governo, no futuro governo, não pode apoiar um nome como o Renan. Essa máxima também serve para Rodrigo Maia, mas no sentido oposto? Ou seja, esse novo momento contempla um nome como Rodrigo Maia na disputa pela presidência da Câmara? Eu pensando pelos deputados, isso certamente é um fator que pesa contra o Rodrigo Maia. Por quê? Porque uma pessoa assim, é um deputado federal do Rio de Janeiro, já teve o seu tempo à frente da Câmara, ele próprio não conseguiu garantir o quórum suficiente para aprovação da reforma da Previdência ainda esse ano, ele foi bastante claro com relação a isso. É mais uma pessoa experiente que está se movimentando, mas eu acredito que há, sim, uma grande resistência ao nome dele, a começar pela bancada de deputados do Rio de Janeiro, e por esses parlamentares que também enxergam que um novo momento pede um presidente também inédito. Na eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, favoritíssimo para a Câmara, Rodrigo Maia. Acho um absurdo. O Rodrigo Maia acaba de patrocinar um dos maiores escândalos do Brasil, que foi favorecer maus gestores nas prefeituras, fazendo aprovar na Câmara, para se reeleger presidente, uma lei que flexibiliza, que praticamente anula a lei da responsabilidade fiscal. O Bolsonaro, se ele defende realmente uma nova política, se ele quer acabar com a velha política, não pode deixar o Rodrigo Maia se eleger presidente da Câmara. Não que ele tenha o controle sobre o presidente da Câmara, mas ele precisa evitar esse passo para trás, esse recuo. Agora, pior ainda, é o Renan Calheiros querer ser presidente do Senado. Renan Calheiros, que foi serviçal de Collor, de Fernando Henrique, de Lula, é a política velha escrachada. E se reelegeu o senador, ainda elegeu o filho, que tem o nome dele em Alagoas, governador. Ele não pode chegar à presidência do Senado. E não me venha com essa história que a eleição tem que ser secreta, porque isso é previsto no regimento do Senado. Dane-se o regimento do Senado. Dane-se. O regimento do Senado é muito menos importante do que o orçamento da República, do que o desemprego dos brasileiros. Então vamos pensar nisso. Vamos fazer o possível para que o Bolsonaro evite as eleições de Rodrigo Maia, presidente da Câmara,
e de Renan Calheiros, presidente do Senado. Está na hora de acabar com a velha política de vez no Congresso. Renan Calheiros preocupado com a ascensão de Jair Bolsonaro. Esse mesmo senador que há pouco esteve em pré-campanha com Lula da Silva no estado de Alagoas. Assista. O seu tempo terminou, senador. O senhor não vai ser eleito novo presidente do Senado. O Senado não merece. O Senado merece gente de ideias novas. E quanto a mim, senador, eu tenho ficha limpa. E Vossa Excelência não tem ficha limpa. Vossa Excelência não tem ficha limpa. Não é a invasão covarde do apartamento do filho do Lula que caracteriza esses tempos sombrios. Não é. Essas coisas, nessas horas difíceis, geralmente acontecem pelo guarda da esquina, como dizia Graciliano e Pedro Aleixo. O que, lamentavelmente, tristemente caracteriza o Brasil nesse momento é essa discussão infame, esse debate nojento, esse noticiário repetitivo, se é legal ou não é legal, o recibo de aluguel do apartamento vizinho ao apartamento que mora o ex-presidente Lula. Enquanto preparam a sua retirada da eleição presidencial, querendo ou não querendo, não importa, e o caminho para a candidatura do Bolsonaro. O Brasil não merece isso. A proposta que pede votação aberta na eleição para presidente do Senado não vai ser analisada neste ano pela Casa. Ela foi apresentada pelo senador Lazier Martins, do PSD. Nesta semana, ele entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para abrir a votação já da próxima eleição, em fevereiro de 2019. Porém, se depender do próprio Senado, o próximo presidente vai ser escolhido em votação fechada, como aconteceu nas eleições passadas. O atual presidente, Eunício Oliveira, disse que o projeto vai tramitar normalmente pela Casa e argumentou que está apenas cumprindo o regimento interno. Eu não sou contra o voto aberto, mas eu não posso mudar o regimento a cada solicitação de um senador ou de uma senadora, porque senão nós não teríamos, nem eu, nem ninguém terá como dirigir os trabalhos dessa casa, ou então será um ditador aqui tomando as decisões. Eunício ponderou que até daria para votar neste ano se o projeto tivesse sido apresentado antes. Agora, podia ter feito isso há 2, 3 meses atrás, para que a gente pudesse cumprir o regimento. Lazier Martins apresentou o projeto logo após o segundo turno das eleições. Ele argumenta que o regimento interno prevê votação secreta para os membros da mesa diretora, mas a Constituição, que está acima do regimento, não faz qualquer menção ao voto secreto para a presidência da Casa. Para ele, também seria uma forma de o Senado entrar em sintonia com o recado das urnas. Que o Senado seja um exemplo, um modelo de lisura, de transparência, de correção, de espírito público, de atendimento aos interesses do Brasil, tão desprezados nesses últimos tempos, por tudo aquilo que se sabe e que dispensa maiores comentários aqui nesta oportunidade. O que se quer sempre é a respeitabilidade, o conceito do Senado Federal. E acho que também, por isto, uma votação em aberto para a presidência do Senado irá ao encontro desse desejo. Alguns pré-candidatos a presidente do Senado já estão lançados. Os principais até o momento são Renan Calheiros, do MDB, que já esteve no cargo por 2 vezes, e Tasso Gereissati, do PSDB. De Brasília, Levi Guimarães. Ontem nós antecipamos essa discussão aqui na Jovem Pan, conversando com o senador Lazier Martins, e por mais que a Constituição não faça qualquer menção que a votação para a escolha da presidência, não só da Câmara, mas também do Senado, para que essa escolha não seja uma votação aberta, é obrigação
dos parlamentares se posicionarem. Então, em qualquer votação, não é mais possível ter votação secreta no Congresso Nacional, porque são pessoas eleitas pelo povo e são pessoas que precisam prestar contas para a população. Então, toda a votação no Congresso precisa ser aberta. E não é diferente com a escolha da Câmara, da presença da Câmara e do Senado. Lembrando que assim que o Congresso toma posse, no dia 1º de fevereiro, no começo de fevereiro do ano que vem, são escolhidos os presidentes da Câmara e do Senado da República. A democracia do senador Renan Calheiros é esta, quer calar. É o coronel querendo calar as mulheres aqui no Senado Federal. É o coronel querendo calar as mulheres aqui no Senado Federal. E ao coronel que eu me dirijo, certamente. É o coronel que está impedindo que eu fale, senador. Você citou primeiro. Quando o coronel Renan Calheiros for preso, é quase certo que imediatamente os advogados entrarão com o recurso declarando o coronel inimputável pela insanidade mental do acusado. Não é possível que um senador da República, que deveria prestar serviços em benefício da sociedade, ataque constantemente a Operação Lava Jato e o futuro ministro Sérgio Moro apoie ex-presidente corrupto preso por corrupção. E agora vem a público defender João de Deus. Isso mesmo, acusado de abusar de pelo menos 40 mulheres, o médium João de Deus conseguiu um defensor nas redes sociais. Trata-se de Renan Calheiros. O senador usou o Twitter para defender o médium. O João de Deus deve sim ser investigado, se for o caso, condenado, jamais pré-julgado, sangrando em vida, porque ele é um patrimônio nosso, da espiritualidade, da cura e da crença. Enquanto o João de Deus não for julgado, ele deve continuar curando a sociedade odienta. Eu fico surpresa, senador Renan Calheiros, porque no dia 31 de agosto de 2016, sentado na cadeira que está o senador João Alberto, Vossa Excelência ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, que aqui presidiu o impeachment, Ricardo Lewandowski, ardilosamente violentou a Constituição brasileira. Violentou a Constituição brasileira ao aceitar uma chicana na Constituição, um corte na Constituição, que a Constituição brasileira interpretou de uma maneira absolutamente casuística, graças à sua ação, a que ela tivesse mantido os direitos políticos na cassação do mandato. Vossa Excelência estava lá fazendo essa defesa. Onde está a coerência? Onde está a coerência disso, senador Renan Calheiros? Onde está? Eu posso assinar um documento ao Supremo Tribunal Federal, junto com magistrados, com representantes do Ministério Público, senador Renan Calheiros. Eu posso fazer isso. Eu tenho respeito à Constituição, exatamente por ter liberdade, por ter sido uma jornalista que preza a liberdade de expressão, que é aquilo que Vossa Excelência não quer que tenhamos, que um general não possa se manifestar. Eu fui citado pelo senador Renan Calheiros como um dos defensores da prisão em segunda instância. E eu realmente defendo a prisão em segunda instância, mas não de hoje. Eu não defendo desde agora a prisão em segunda instância, não. Eu defendo desde sempre. Eu estou apenas sendo coerente. Alguns podem mudar de acordo com os ventos. Eu não, eu sou coerente. Eu sempre defendi e eu estou apenas mantendo o posicionamento que sempre tive. O senador Renan Calheiros tem todo o direito de ter o posicionamento dele contra a prisão de segunda instância. Ele foi eleito democraticamente pelo povo de Alagoas para representar o povo de Alagoas aqui e poder colocar a opinião dele. Agora, eu também fui eleito pela população do Distrito Federal para representar a população do Distrito Federal e também poder colocar aqui a minha posição. Então, eu defendo a prisão em segunda instância. Acho que, independentemente do caso de A ou B, acho que é um instrumento importante para o nosso ordenamento jurídico. Flávio tem participado das articulações em torno da definição do novo presidente do Congresso e se posicionou contra o nome de Renan Calheiros, MDB. Ele. O episódio, dizem aliados do alagoano, inverteu o jogo. Em reservado, mandaram recado para Flávio. Se mantiver o discurso,
pode chegar e seguir direto para o Conselho de Ética. Segundo o jornal, os senadores já têm o roteiro para enquadrar Flávio Bolsonaro. Ele tinha mandato de deputado estadual à época dos fatos. Portanto, pode ser alvo do Conselho de Ética. E, mesmo que o caso não avance, avaliam, o susto será um bom recado. O Flávio Bolsonaro vai chegar no Senado, lá vai meter o pau em Renan Calheiros. Olha, tudo bandido graduado que já está no subconsciente do brasileiro, só não está no alagoano, tanto é que o elegeu a senador e o filho dele governador, vejam bem. Ai, meu Deus. Como é que ele vai meter o pau nesses urubus, nesses tubarões, essas ratazanas corruptas, abomináveis? E então é isso, a Rede Globo e o Renan Calheiros, o STF e toda essa coisa, eles são tudo uma coisa só, a imprensa de um modo geral. Muito difícil combater essa gente, mas já é um começo, né? Graças a Deus, essa PTzaiada e PSDB vazaram, que o Bolsonaro está lá dentro, posse dia 1º, se Deus quiser, um novo Brasil e vamos que vamos. Agora, essas coisas nojentas da classe política e desses primeiros escalões dos 3 poderes, né? 39 mil por mês. Isso aí nós já falamos a vida inteira. Você não vê um desses deputados do PSL falar assim, que absurdo, nós precisamos fazer uma reforma na máquina pública, tirar essas benesses aí. Você não vê eles falar, não. Ele só fala assim, eu sou contra, não sei o quê. O único que eu vi mesmo, firme, foi aquele senador Regufe. Acho que é Regufe. Mas então é isso aí. Ninguém fala mais nesse assunto de assessor. A Globo vai falar, porque é comunista, Renan Calheiros, né? E o Bolsonaro falou assim, eu vou tirar o dinheiro de vocês aí da SECOM, né? Só que, se ele tirar tudo, que é o que nós queremos, aí eles fazem um impeachment nele rapidinho. Agora ele vai ter que negociar lá, dar um pouquinho. Saiu agora 2 bilhões e 500 milhões de propaganda da Caixa. É uma empresa estatal que movimenta todo esse dinheiro do Estado de aposentadoria e tudo, não precisa de propaganda. 2 bilhões gastaram com Rede Globo e não sei o quê, só o ano passado. Isso aí é muito mais vergonhoso que qualquer assessor vagabundo, carioca da Alerj ou paulista dessa Assembleia Paulista ou de qualquer estado, ficar recolhendo dinheiro de assessorzinho lá, 20%, 30% de cada um para devolver para o dono de quem pegou. É mais nojento até que isso, se é que é possível. Mas enfim. Todo mundo pergunta isso de forma frequente no Congresso Nacional. Qual a razão de haver tantos militares no governo? Na esplanada, a gente já fez contas hoje, chegamos a 8, se a gente considerar. Qual é a motivação disso? Tatuza, acho que o Jair foi eleito para botar militar lá mesmo. Se fosse para botar ladrão, tinha votado no PT.